Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os nossos estudos agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por podermos estar aqui mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O duelo, Adolfo, bispo de Alger, Marmeide, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam sem o ferir, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o comício por duelo, perdão, o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isto é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir o vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem, né? Bem, aqui ele está se retratando, né? Porque naquela época lá estava recente os duelos, né? A legislação já bania o duelo naqueles momentos, né? Mas isso quer dizer o seguinte, que a gente não pode tomar a justiça de Deus com as nossas próprias mãos, né? Então a gente sabe que Jesus mesmo falou, né, que cada um vai ter que pagar ceitil por ceitil. Então não adianta, não adianta a gente querer se revoltar contra alguma coisa que aconteceu, né? Então nós teremos que ter isso na mente. É uma situação muito difícil, eu sei, porque hoje em dia as pessoas estão muito estressadas, tudo é urgente, todo mundo tem pressa, ninguém tem paciência com ninguém. Então, essa situação de perdoar o outro também se inclui nessa situação difícil, porque a gente tem visto aí os acidentes de trânsito que têm acontecido, né? Qualquer coisa, um puxa uma arma, puxa uma faca. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Segundo o que a gente tem aprendido aqui nos estudos da espiritualidade. Dentro do possível, nós temos que fazer a nossa parte. Claro, a gente tem que defender, nós temos que nos defender, porque também é uma questão de
sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Todos nós temos, né? Então, tem uma pessoa querendo entrar que chama user. O que que eu faço aqui? Deixa eu entrar? Bom, vou deixar. Vamos ver se não dá nenhuma confusão. Bem, mas vamos retomar aqui o nosso livro, né, Os Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos, deixa eu ver qual capítulo aqui. Estamos no capítulo 13, né? E esse capítulo 13 está explicando justamente, só para relembrar, e até para o Ricardo que está chegando agora no estudo, né? Esse capítulo está falando dos casos em que os irmãos que ficam lá na casa transitória, né? Que vêm em auxílio daqueles que vão ser desencarnados. Então, quando a pessoa já está próxima do desencarne, eles conversam com o espírito da pessoa, né? Trazem a pessoa até lá ou vão até a casa da pessoa para conversar com ela, até para uma preparação. Aí tem alguns que entendem, tem algum, a maioria não entende, né? Então, vamos lá. Então, nós paramos aqui. Eu vou ler um trechinho aqui a mais para a gente entender, tá? Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o descenso fora marcado para aquele dia. Quer dizer, ele ia desencarnar naquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje, alijando-lhe o fardo pesado da matéria densa? A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar caridoso apreço no derradeiro dia carnal, né? Então, veja, o que esse livro aqui mostra é que todas as situações, ou pelo menos a coleção do André Luiz mostra, que todas as situações os espíritos estão sempre presentes, né? Nós é que muitas vezes não entendemos isso. Então, na hora quando a gente vai reencarnar, os espíritos estão fazendo o trabalho deles, facilitando a reencarnação. Durante a nossa vida terrena, os espíritos também estão ao nosso lado, ou seja, algum espírito familiar, o anjo da guarda. Na hora de desencarnar, que nem a gente está vendo aqui, antes de desencarnar, eles também estão presentes. Na hora do desencarne, eles estão presentes. Então, veja, nós podemos entender que dessa forma, desculpem, ainda estou com um pouquinho de tosse. Parece que não passa nunca isso aqui. Mas a gente pode entender que nós estamos sempre acompanhados e bem acompanhados. É claro, desde que a gente trilhe os caminhos que a gente vem aprendendo, né? Então a gente nunca está só. A gente pode usar isso, como eu tenho falado para vocês, ao nosso favor. Sempre pedir pelo nosso anjo da guarda, pedir por algum lugar que a gente vai. Ah, eu vou no médico. Antes de entrar no médico, faça uma prece. Ah, eu vou para um hospital. Faça uma prece. Né? Amanhã eu não vou na sessão, já vou avisando vocês, porque a minha esposa vai fazer uma cirurgia. Espero que não seja nada anormal, né? Uma pequena cirurgia, mas para ela é complicado. Então, bom, a hora que eu entrar lá no hospital, eu vou fazer uma prece. Por quê? Porque assim, existe um espírito naquele hospital que é o responsável pelo hospital, né? Claro, se alguém tiver que desencarnar ou tiver que ter algum problema, vai ter de qualquer jeito, você orando ou não. Mas as coisas sempre são mais facilitadas se a gente faz uma prece. Bom, agora eu vou continuar aqui a leitura do livro, tá? Minha amiga, compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Quer dizer, ela quer convidar pessoas que ele ajudou no desencarne, para assistir o desencarne, né? Porque, veja, quando a pessoa desencarna, é uma tristeza desse lado aqui, né?
Mas do lado de lá é uma festa, porque a pessoa está retornando, né? A gente tem que pensar nisso e lembrar disso. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente, para que ele não lhe agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser aparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Quer dizer, ele está sugerindo, depois que ele desencarnar, passar por aquele período que todo mundo passa até acordar, e todo mundo pode ir lá visitar. Além disso, sugiro que a manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestado por quantos o estimam, no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com o aviso prévio sobre a sua partida, para que se congruem os novos e seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevamos ao Todo-Poderoso. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando ao lado dos outros visitantes da nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que o prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o Dimas é aquele espírito que era um trabalhador, né, da seara espírita, e ele conversou com os filhos, falou com a esposa, que, né, em tons mais tranquilos, para eles se tranquilizarem que ele ia fazer uma viagem. Não sei se vocês se recordam, mas alguns capítulos atrás ele falou sobre isso. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Tudo em ordem? Então vamos lá. Jerônimo apontou a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita, né? Isso aqui que eles vão fazer, você já todo, a maioria de nós já deve ter visto, né? A gente sabe que a pessoa vai desencarnar e fica todo mundo tenso, não querendo que a pessoa desencarne, né? E aí, de repente, a pessoa dá uma melhorada, né? Aí todo mundo relaxa. E aí, quando os parentes relaxam, aí eles vão lá e desligam, né? Justamente essa é uma técnica que eles usam aqui, tá? Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. Por quê? Porque as pessoas, a gente não percebe isso, né? Eu já falei várias vezes para vocês, a gente não entende ainda duas coisas: o valor da prece e o poder que nós temos mental. Então, quando a pessoa está nesse estado e ninguém quer que a pessoa desencarne, mentalmente a gente está segurando ela, e segura mesmo, né? Então, por isso que ocorre isso aqui. Eles dão aquela melhorada no espírito que vai desencarnar, para todo mundo achar, agora ele vai melhorar. E aí todo mundo fica mais tranquilo e eles providenciam o desligamento, tá? Então vocês veem que como a gente dá trabalho para o plano espiritual, né? Bom, vamos lá, tudo em ordem? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nada? Tudo certo?
As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Recomendou ao assistente que Luciana e Hipólito, que são dois espíritos, né, da casa transitória, se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação como se fazia mistério. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar as suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulus, eu acho que é isso, prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos balões arroxeados, os tubos coletores enrijecidos pronunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa, com avidez nas vizinhanças da vesícula. É os bichos comendo o povo, né? O coração trabalhava com dificuldade. Roberto, Oi, Roberto, pai. é muito interessante esse relato aqui, né? Que a gente não pode imaginar, né? Como o corpo está ali definhando, né? Mas é interessante essa colocação aqui para que a gente entenda um pouco o que acontece com o corpo no momento do desencarne, né? Legal isso. Eu nunca É, tinha lido isso. não, e o engraçado é que esses bichos, eles estão com a gente, né? Só que Sim, eles não atuam, estão quietos, né? Mas aí, sim. quando começa essa situação do corpo ficar enfraquecido, aí eles começam a atuar. É a defesa do corpo, né? Na verdade, são os soldadinhos, né? Não, Que esses estão aí estão, eles estão comendo o corpo, entendeu? É o contrário. estão morrendo. Não, Eles estão em. eles, veja, se a gente deixar um corpo lá em decomposição, o que que vai acontecer? Ah, sim. Entendeu? Então, esses Puxa, bichos pode. Ah. é horrível, né? Quer É, dizer, eu cadê sei. a Carol? Tá aí, Carol? Carol Explica aí, tá. Carol, como os bichos comem a gente. Não falha assim. Na realidade é o seguinte, deixa eu tentar, não na visão aí espírita, né? Isso. Mas que na realidade todos nós temos todos os tipos de bactérias e micro-organismos. Tem pessoas que desenvolvem a doença e pessoas que não. Foi o caso da Covid, de outras doenças que você fala, eu tô do lado da pessoa e não peguei, ou peguei. Quando você morre, todas essas bactérias, elas saem. Então elas começam, a gente fala de putrefar o corpo, porque elas começam, na realidade, de uma maneira bem ruim, a comer a carne, entendeu? Que é isso que hoje, o que a medicina faz. Ela protege você através de antibiótico, ela protege você através de um monte de medicamento. A gente só não vai a óbito, né, quando não é o caso, porque a gente está protegido por medicamento. Mas se não houvesse esses medicamentos, a gente morreria em vida, né? Então é isso que acontece. Os bonzinhos são nós temos os guerreiros bonzinhos e os maus. Os bons são para nos proteger e os maus são esses que depois da morte eles saem todos. Deu Viu? para entender ou não? Oh, perfeitamente. Perfeitamente. Obrigada, Carol. E Nada uma que um palavra meio ruim, especialista, né? é, Nada então é que sabe, isso, tá? sabe. Isso Mas aí. é igualzinho. Aí, Roberto, eu estava até ouvindo, aí posso falar rapidinho? Claro. Eu estava até ouvindo aí um assunto, né, eu acho que é importante falar rapidinho, eu ia comentar. Todo mundo sabe que eu perdi meu irmão há pouco tempo, né? Sim. E eu estava no hospital, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, eu segurava meu irmão na mão e dizia para ele não ir, para ele não ir, que ele ficasse comigo. E foi assim, uma semana de horror. Até que um dia entrou uma pessoa no quarto, uma menina que trabalhava na área, e falou para mim:
liberta, né? Ele está sofrendo, liberta. E aí, quando eu chorei muito, eu fui até perto dele e eu falei para ele assim, olha, desisto. Você está muito doente, né? Não dá, vai em paz. E assim, foi uma coisa que eu jamais vou esquecer. Depois de 2 minutos, ele teve uma parada e morreu. Então, eu sinto que eu estava segurando ele. Mas é assim mesmo. Ele estava ali, então isso é uma coisa que aconteceu comigo faz pouco tempo. Hoje eu falo bem sobre isso, né? Mas é interessante, né? Da gente entender como a gente segura, né? A pessoa fica Então, sofrendo ali. isso aí mostra que a gente tem uma força mental que a gente desconhece e a gente não sabe usar essa força mental, né? Mas nessas horas ou nas horas de prece, né, que eu já falei para vocês, quando a gente está conversando com aqueles espíritos muito difíceis lá na casa Fabiano e que o espírito não quer saber, que eu vou te matar, que eu vou pegar sua família, que eu vou fazer, fala um monte, né? Mas quando você começa a fazer a prece, ele simplesmente se cala em respeito à prece. Então, veja, são coisas que a gente, no nosso dia a dia, a gente não sabe utilizar. É a prece, né? Mas tem que ser uma prece sentida, não aquelas, eu vou pegar como é que é, o rosário e falar não sei quanto, 10 mil Ave Maria, 50 mil Pai Nosso. Não é isso. Não é vomitar a prece. É falar com os espíritos, né? Fazer uma prece do coração. E a força mental, que mostra que, nesses casos, eu não sei, eu já perdi um monte de gente aí na minha família, eu sei bem como é isso aí. Quando a pessoa tá, que a gente sabe que vai desencarnar, mas fica todo mundo lá orando para não, que eu quero, que é meu pai, é minha mãe, é não sei quem. Aí, de repente, dá aquela melhorada, aí todo mundo, que bom, vai melhorar. Não, então agora eu vou para casa, tomar um banho, vou em casa almoçar, pronto, aí eles desligam a pessoa. Então é isso aí. Carol, obrigado aí pela explicação dos bichos aí comendo a gente. Ninguém quer ver, ninguém vai dormir essa noite lembrando dos bichos, né? Então vamos lá, vou continuar, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhes melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas de raciocínio onibil- onubilado pela dor não divisava a nossa presença. Os atritos celulares pelo rápido desenvolvimento dos vírus, ó, que a Carol falou aqui, ó, portadores do coma, impediram-lhe percepções claras, proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse antes dos choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de... Desculpe. Com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou, reconfortado: Graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhes as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, pai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais a seu lado, tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu algo triste e retrucou: Não, crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira e aduziu: Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias no plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa.
senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosamente. A Luciana é da casa transitória, né? A mãe é que não, a esposa, né, não percebia isso, mas ela estava abraçando a esposa. Viam-se-lhe os hospitais de angustioso cansaço, lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento dos nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar. Encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: Querida, vá descansar, peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilar. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: Repouse ao meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às circunstâncias, às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vistas das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado, radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores, renovou as indicações, dispensou os analgésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. Aí o plano espiritual dando um nó em todo mundo. O Esculápio atendia-nos o desejo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. E nesses casos assim muito difíceis, né? Eu não sei em qual livro que eu li, mas quando a gente está nesses instantes finais, na UTI, o plano espiritual não permite a entrada dos obsessores, não permite, né? Porque é a gente com a gente mesmo naquele momento. Aí depois que eles libertam o perispírito e o espírito, aí já é outra coisa. Aí cada um tem que se haver com o que andou fazendo ou desfazendo, né? Tudo bem? Roberto, Vale. André Luiz, no segundo livro, no último filme que teve aí, ele tem um momento ali que o espírito aparentemente ia desencarnar, ele não deixa a aproximação dos espíritos ali no quarto. Vocês lembram que tem um menininho que depois que veio lá e que ajudou? É, No, não não é no lembro. nosso lar, o segundo. Oxe, O nosso lar 2, né? A Bia tá falando. Bia, isso, nosso lar tá aí, né, dois. Bia, querida? Tá melhorzinha, Bia? Mas Naquele continua aí. momento, a Continua Bia. aí. É os mensageiros, valeu, Bia. Então, naquele momento que o rapaz, o senhor vai desencarnar, tá tudo Uhum. ali, meio que no programa que ia acontecer o desencarne, né? Mas aí eles continham os espíritos obsessores que queriam entrar ali no quarto. Exato. É isso que você É deve isso, estar. exatamente, né? Porque esse momento, que é um momento difícil, né? A espiritualidade não permite que os obsessores entrem. É a gente com a gente mesmo, né? Então, são coisas que a gente tem que entender e aprender. Tudo bem? Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. O Rafa está aí já, né, Rafa? Tô aqui. Iniciaremos. Aí, tá aí sim, Rafa. Você puxa a segunda, né, Rafa? Puxo. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, fornecemos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou
demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. Embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao mestre. Olha, eu sei que faltam quantos. Ih, faltam. Bom, não, acho que dá tempo de ler, né? Porque eu não quero. Isso aqui é tão bonito que eu vou ler isso aqui. Então vamos lá. Aí ele orando, tá? O Dimas. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo que me destes por algum tempo como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 10 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorra-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curastes paralíticos, cegos e leprosos. Por que tão não te compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Minha tela miraculosa da memória revia o colo materno e sentia a sede do carinho da mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, refletia. Premiado pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refugio dos órgãos da terra, sou agora também um menino frágil com fome de afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que o teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade bendita entre as mulheres. Ó, providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhante neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos paz e divina. Sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha ao leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-lhe com as mãos cariciosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa para que as suas emissões mentais não nos alterassem os esforços. No recinto permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando os passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou:
Não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitação descabida. Iniciou o desencarnante e comentou sorrindo. No outro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Então, eu vou parar aqui, porque depois ele vai descrever algumas coisas, então, para depois ter sentido quando a gente começar. Bom, então, como vocês podem notar, ninguém fica sem proteção dos espíritos, né? A gente está vendo que eles estão sempre ao nosso lado, eles estão sempre nos protegendo, e, e você vê que nesse momento, a oração que o próprio Dimas fez, para nós, é um exemplo. Sei lá, a gente nunca sabe, mas se uma hora a gente tiver numa situação assim, a gente tem que procurar imitá-lo, lembrar desse caso, fazer uma prece em agradecimento pela vida e ficar certo de que os bons espíritos estarão sempre do nosso lado, né? Então, a gente pode ter certeza que não vamos estar sós. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma consideração? Bom, só para fazer uma propaganda, nós vamos ter agora na segunda parte a continuação daquela entrevista do Haroldo Dutra, que é muito interessante. Ele fala de uma forma muito simples, o Rafa vai colocar no ar, né? E quem puder ficar na segunda parte, é mais uma forma da gente aprender, tá? Eu agradeço a todos vocês. Vamos fazer a prece de encerramento. Amanhã já falei que eu não vou na sessão, mas sexta-feira estarei lá. Então, desejo uma boa semana para todos. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus e todos esses irmãos que nos cercam, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nós aqui, como se fôssemos uma família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Tá bom, pessoal? Muito bom, hein? Espero vocês na segunda parte. Até lá.